Ezequiel, capítulo 38. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe supremo de Meseque e Tubal. Profetize contra ele, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: Estou contra você, ó Gog, príncipe supremo de Meseque e Tubal. Farei você girar, porei anzóis no seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército. Os seus cavalos, os seus cavaleiros totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos empunhando a espada. A Pérsia, Cuxe e Pute estarão com eles, todos com escudo e capacete. Gomer com todas as suas tropas, e Bet Togarma, do exército norte, com todas as suas tropas, todas as nações que são suas aliadas. Apronte-se, esteja preparado, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias, você será convocado. Nos anos futuros, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações, nos montes de Israel, quais por muito tempo estiveram arrasados, trazido das nações, agora vive em segurança. Você, todas as suas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem que cobre a terra. Assim diz o soberano Senhor: naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico que de nada suspeita e que mora em cidades sem muros, sem portas nem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Sabá, Dedã, os mercadores de Tarsis e todos os seus povoados dirão a você: Você veio para nos despojar do que é nosso? Você reuniu essa multidão para saquear, levar prata e ouro, tomar o gado e apoderar-se de todos os nossos bens? Você virá do seu lugar, do extremo norte, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias que virão, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você, diante dos olhos delas. Assim diz o soberano Senhor: acaso você não é aquele de quem falei nos dias passados por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. Isto é o que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, o meu furor será despertado, declara o soberano Senhor. No meu zelo e no ardor da minha ira, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os animais que rastejam sobre a terra e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, declara o soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão.
Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Farei desabar torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele, sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão com ele. Assim, mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Primeira Reis, capítulo 7. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano com 100 côvados de comprimento, por 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais se apoiavam vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre as 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas em 3 fileiras, uma em frente da outra. Todas as portas e todos os batentes eram retangulares, dispostos de 3 em 3, um em frente do outro. Fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento por 30 côvados de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde fazia julgamentos, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto. O palácio para sua moradia, no outro pátio, em formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedras lavradas de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior. Algumas mediam 10 côvados e outras 8 côvados. Na parte de cima havia pedras lavradas de qualidade superior, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um cidadão de Tiro, artífice em bronze. Hurão havia recebido sabedoria, entendimento e conhecimento para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 18 côvados de altura por 12 côvados de circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 5 côvados de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo em cada capitel. Os capitéis, no alto das colunas do pórtico, tinham formato de lírios, com 4 côvados de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça,
Perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas do pórtico do templo, deu o nome de Jaquim, a coluna ao sul, e de Boaz, a coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham a forma de lírios. Assim se completou o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, que media 10 côvados de diâmetro por 5 côvados de altura. Era preciso uma linha de 30 côvados para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras que continham por côvado 10 ornamentos em forma de cabaça, fundidos em uma só peça com o tanque. A espessura do tanque era de 1 palmo, cuja borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Tinha capacidade para 2.000 batos. Também fez 10 suportes de bronze. Cada um tinha 4 côvados de comprimento, por 4 côvados de largura e 3 côvados de altura. Os suportes eram feitos assim. Tinham placas laterais presas a armações. Nas placas, entre as armações, havia figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e dos bois, havia grinaldas de metal batido. Em cada suporte havia 4 rodas de bronze, com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do suporte havia uma abertura circular com 1 côvado de profundidade. Essa abertura era redonda e com a sua base media 1 côvado e meio. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos suportes eram quadradas, não redondas. As 4 rodas ficavam sob as placas, e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 1 côvado e meio. As rodas eram feitas como rodas de carruagens. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Cada suporte tinha 4 alças que se projetavam de cada um dos lados. No alto do suporte havia uma lâmina circular de meio côvado de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do suporte. Irão esculpiu figuras de querubins, leões e palmeiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 suportes. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois, ele fez 10 bacias de bronze, cada uma com capacidade de 40 batos, e mediam cada uma 4 côvados de diâmetro, uma bacia para cada um dos 10 suportes. Ele pôs 5 suportes no lado sul do templo e 5 no lado norte. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez as bacias, as pás e as bacias para a aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão, no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que cobriam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que cobriam os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas. Os 10 suportes com as 10 bacias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, as panelas, as pás e as bacias para a aspersão,
Todos esses utensílios que Hurão fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios. Eram tantos que o peso do bronze não foi determinado. Salomão também mandou fazer todos esses outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre o qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e os cortadores de pavio, que também eram de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários, todos eles de ouro puro, as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que Davi, o seu pai, havia consagrado e o colocou com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Paulo na ilha de Malta. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. A chegada a Roma. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Polos. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos, chegando a Putéoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. E depois fomos para Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 Vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. A pregação de Paulo em Roma. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando esses se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia,
tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e dos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou a seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Colossenses, capítulo 3. Instruções para um viver santo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos.
Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Responsabilidade social. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém.